O que um terapeuta pode fazer? O que um terapeuta não pode fazer durante a terapia? O que precisa ter num consultório? Terapeuta pode usar tatuagem? Bom, se você tem essas dúvidas e talvez até outras sobre essa área aí da terapia, se você viu algum terapeuta fazendo alguma coisa, ou você quer ser terapeuta e não sabe o que pode, o que não pode, este vídeo é pra você. Fica aqui comigo que nós vamos conversar muito sobre isso, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Eu sou psicanalista, professor de psicoterapia, de hipnose, de várias outras coisas. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre os terapeutas. Olha, eu coloco terapeuta no geral porque serve para psicanalista, para psicólogo, para hipnoterapeuta, para todo mundo. Lógico que quem tem uma formação um pouco maior como psicanalista e psicólogo, eles já têm conhecimento, normalmente eles já têm conhecimento disso que eu vou falar aqui para vocês. Mas às vezes você quer ainda se tornar um psicanalista ou um psicólogo e como você não começou o curso ainda, vocês não sabem, e eu já vou explicar aqui pra vocês como funciona na maioria dos casos, tá? Pode ser que tenha gente que faça diferente daqui, mas aqui é para a grande maioria. Ó, pra começar eu vou falar pra vocês os 3 itens que é importante, que não tem como fugir e que é composto o setting terapêutico, ou seja, o ambiente ali e uma análise no geral. Bom, então vamos começar falando aí do ambiente, tá? No ambiente, gente, o que é necessário ter, mais assim, obrigatório mesmo? Você tem que ter a poltrona ou divã ali, né, que a pessoa vai sentar para falar os problemas dela e tratar ali com você, e você também precisa ali da sua cadeira ou da sua poltrona, enfim, onde você vai sentar para fazer análise com ela. Você pode também ter uma mesa lá, né, uma mesa, e você separar esse ambiente aí de, digamos, escritório ali da sua mesa, onde você vai também atender as pessoas. Por quê? Porque no ambiente de escritório, onde você vai dar uma estudada, você vai ver os casos, você vai colocar os seus materiais aí, carimbo, esse tipo de coisa, enquanto ali naquele outro setor vai ser onde você vai fazer a terapia de fato. Então é legal você separar esses dois locais aí dentro do seu mesmo ambiente de trabalho. Eu já falei algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu já falei nesse vídeo aqui de como ser um hipnoterapeuta, mas ali eu foquei aí na hipnose, né? E eu vou falar aqui em todos os terapeutas no geral. Uma coisa que é importante você saber é que quando você vai fazer um consultório, ele não pode ter escadas, e se tiver escadas ele vai ter que ter elevador. Então não é que não pode ter escadas, é que se tiver escadas vai ter que ter elevador. Por quê? Porque o seu paciente pode, por exemplo, ser um cadeirante ou tem alguma outra deficiência física aí que impeça ele de conseguir subir as escadas. E aí se você não tiver, sei lá, a rampa vai ser difícil dependendo do andar, né? Mas se você não tem aí um elevador para ele subir até lá, como que ele vai? Imagine o constrangimento se ele chega lá no consultório e não consegue subir, né? Mas não dá para carregar ele no colo até lá, que, né, ele pode se sentir humilhado. Então não dá certo se você tiver um consultório e não conseguir o cadeirante, por exemplo, subir ali. E muitas vezes o problema da pessoa não é o ser cadeirante, né? Não é só porque ela é cadeirante que o problema que ela vai tratar com você seja esse. Às vezes ela tá com problema porque se divorciou, porque o cachorro dela morreu, porque a mãe morreu, ela tá passando por um luto, sei lá, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com ser cadeirante, por isso que ela não falaria isso pra você ali na hora de marcar com o WhatsApp. Né, vamos supor que você usa o WhatsApp, né? Ela não vai falar isso pra você, e ela chega lá no consultório e não tem como subir. Pense aí como seria chato isso pra você. Então é super, ultra, mega importante você ter aí um lugar onde não precise subir a escada, e se tiver escada, que tenha a opção de elevador, então não tem problema nenhum nesse caso. Outra coisa ainda falando de ambiente é os artigos religiosos. Gente, pelo amor de Deus, tá? Se você quer se tornar um terapeuta de qualquer linha que seja, né, como eu já falei aqui, você não pode ter artigos de crenças aí, principalmente crenças religiosas. Na verdade, é qualquer crença que você tenha, política, não importa o que seja. Se você tem alguma crença aí que pode ter pessoas que são contra a ela, no geral, você não deve colocar isso no seu consultório, porque você já vai criar ali um problema entre você e o paciente que não tem necessidade. Se você tem alguma crença, sei lá, você é católico, não vá colocar cruz ali no seu consultório, não vá colocar imagem de Nossa Senhora, de Jesus na cruz, nem nada disso, porque isso aí pode afastar as pessoas de você.
Ah, mas eu vou atender só pessoas que não ligam pra isso. Aí é difícil você encontrar pessoas que não vão ligar pra isso. Até uma pessoa que seja católica, se ela entrar no ambiente e ver isso daí, ela vai achar estranho de certa forma. Ela pode até não se importar em fazer a terapia mesmo assim, talvez até ela goste. Mas sabe qual que é o problema de até uma pessoa católica, digamos assim, ir lá nesse exemplo, tá? Ir lá e fazer terapia com você? Porque às vezes, beleza, ela gosta de você porque vocês dois são católicos, vocês dois amam ali as imagens e tudo mais. Só que, gente, a maioria das pessoas que nós atendemos com o passar do tempo são de indicações. A maioria chega um ponto que a gente vai atender tanta indicação que a gente não precisa nem divulgar mais, tá? Quando a gente faz um trabalho bem feito. E essas indicações, se você acha que tem como a pessoa que fez terapia com você só ter amigos da mesma religião que ela, é muito difícil, né? Então as pessoas que ela vai indicar vão ser de outras religiões. Aí se essa pessoa de outra religião chega no seu consultório e tá lá aquele monte de imagem lá, ela vai se sentir desconfortável e você vai perder essa indicação. Então, para você não perder uma coisa que é muito comum acontecer, que é as indicações chegarem com o passar do tempo, então evite ter qualquer tipo de crença pessoal ali, artigo religioso, no seu consultório. E ainda uma coisa que não tem necessariamente a ver com o ambiente, tá? Mas tá envolvido ali, posso ter tatuagem? Gente, poder ter tatuagem você pode, tá? Desde que a tatuagem não esteja ali conectada com algum vínculo religioso. Vamos supor, se eu tenho uma Nossa Senhora desse tamanho aqui no pescoço, então pelo menos dê um jeito de cobrir, né? Ou se tiver aqui no braço, alguma coisa assim, porque senão é a mesma coisa que ter uma imagem ali, dá na mesma, tá? O problema não é a tatuagem, o problema é o que ela simboliza ali pro seu paciente. Hein, se eu tiver outra tatuagem, ó, eu, por exemplo, eu tenho essa daqui, ó, mas quase ninguém vê. Então é bem difícil, também é uma coisa escrita, né? Mas se eu tiver tatuagens assim, no geral, se eu tiver muito, se eu tiver com os dois braços fechados, gente, aí não é que seja errado, eu sei, tá? Eu sou a favor das tatuagens, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que vai entrar pessoas ali, você pode atender senhoras de idade que não tem aí essa cabeça aberta e nem tem como você abrir a cabeça dela depois aí de 70, 60 anos de idade. Então às vezes vai ficar muito difícil você atender a pessoa que ela não sabe que você tem isso tudo aí, ela chega lá no seu consultório e vê você com os dois braços fechados aqui. Se você tem bastante tatuagens, pelo menos use uma camisa longa, tá? Não é questão que você esteja errado e você tem que se esconder. É que você tá trabalhando numa área onde você tá lidando com pessoas e você sabe como é a cabeça das pessoas. Então é bom você se proteger ali para não ter comentários, nada disso. Mas eu tenho na mão também. Bom, não tem problema, se você fechar aqui, deixa só na mão então, tá? Mas o problema é você mostrar essa quantidade toda de tatuagem ali pra pessoa que pode ali fugir do consultório só por causa disso. E é óbvio, pra finalizar, você vai ter que ter um banheiro lá, tá? Você vai ter que ter um banheiro e uma sala de espera. Não dá pra você ter um consultório onde a sua porta dá direto pra rua. Então se a pessoa não tiver chegado no horário, ela vai ter que ficar esperando lá na rua. Então tem que ter uma sala de espera, tem que ter um banheiro, água, esse tipo de coisa é obrigatório. Banheiro, água, sala de espera, tem que ter, não tem como não ter, tá? Não dá pra pessoa ficar esperando na rua para ser atendida. Então, sala de espera, banheiro, água, esse tipo de coisa tem que ter. Café já é até luxo, tá? Não vou dizer que é obrigatório, mas água, sala de espera e banheiro é obrigatório ter. O segundo item aí, gente, é o tempo, tá? Vocês têm que ter um tempo para atender a pessoa. Mas eu não quero isso daí, eu quero atender quanto tempo eu quiser. Tudo bem, tá? Mas mesmo esse quanto tempo quiser, vai ter que ter uma duração, tá? Uma hora vai acabar. E para você marcar 2, 3 pacientes no dia que seja, você vai ter que saber mais ou menos quanto tempo vai durar. Porque vamos supor que você vai atender uma pessoa às 2 horas da tarde. Aí, beleza, tá marcado as 2. Não sei quanto tempo, é o tempo que eu quiser. Só que imagina que outra pessoa tá querendo naquele mesmo dia. E ela pode, vamos supor, a partir das 3 horas ou das 4. Como você vai marcar horário com ela se você não souber quando você vai acabar a anterior? Então, mesmo que você demore 2 horas com cada um, beleza, se você vai atender um na quinta-feira às 14 horas e a outra pessoa está querendo na quinta-feira também, então marque quinta-feira às 16, já que você vai dar um espaço aí de 2 horas. Eu terminei antes. Beleza, então você fica nesse tempo aí estudando, esperando até chegar o próximo paciente. Mas você tem que ter mais ou menos uma noção de quanto tempo vai durar o seu atendimento, ok? Então o segundo item aí de um setting terapêutico é o tempo de duração das sessões.
E o último aí, o terceiro item, é o assunto, tá? Se você vai tratar com psicoterapia principalmente, você precisa ter o assunto que você vai tratar. Normalmente esse assunto é escolhido pelo terapeuta com base nas conversas anteriores. Então se anteriormente estava falando sobre a mãe, sobre o pai, e aí ele acabou descobrindo alguma coisa aí sobre o vô, talvez no próximo assunto ela queira abordar um pouco mais profundamente sobre esse vô, né? O que ele foi pra ela. Mas quem decide o assunto é o terapeuta, a não ser que a pessoa chegue com uma queixa muito forte sobre alguma coisa específica, sobre, sei lá, o namorado terminou com ela, o marido divorciou dela, a mãe morreu. Aí nesses casos assim, onde a pessoa já vem com uma queixa muito forte pra você, você tem que trabalhar em cima da queixa que ele traz. Do contrário, é você quem vai decidir o assunto a ser tratado, ok? Isso é claro na psicoterapia, mas em outras técnicas aí como a hipnoterapia, né, onde você vai tratar mais coisas emergenciais, aí normalmente é o que está pegando mais pro paciente que você vai tratar. Mas aqui num geral, né, na maioria das terapias aí, psicoterapias, você vai escolher o que vai ser tratado, e se o paciente chegar com uma queixa muito forte, aí então sim você vai dar atenção primeiro para aquilo que ele está falando e depois você voltaria àquilo que você gostaria de tratar. Bom, gente, fora isso, daí são assuntos relacionados à ética, tá? E eu vou fazer um outro vídeo aí sobre ética na terapia, porque senão isso vai ficar muito longo. Mas isso aqui vai falar pra vocês o que pode e o que não pode no setting terapêutico, no ambiente da terapia, tá? Tem as coisas que são obrigatórias a ter, né, que eu já falei, e tem também aquelas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, que é ter coisa de artigo religioso, crença pessoal, atender, sei lá, com uma camiseta política. Agora sobre, por exemplo, falar sobre roupa, né? Roupa de atendimento. Gente, você não estando ali, sei lá, de shorts e chinelo, você pode atender, tem liberdade para atender de qualquer roupa, tá? Pode ser uma roupa simples, né? Uma calça jeans, uma camiseta, né? Ou se você for mulher, ou se você quiser o terninho, o jaleco, enfim, aí é um pouco livre. Você não pode fazer o paciente se sentir ali como se estivesse na sua sala da sua casa, né? Então não vá me colocar aí, atender de samba canção, de shorts, de chinelo, descalço, né? A não ser que a sua linha terapêutica tenha a ver com isso daí, então não faz muito sentido, tá? E aí você vai escolher uma roupa minimamente aí adequada para aquilo lá, mas não tem muita regra não. Vamos recapitular rapidamente aqui então, pra gente não esquecer. Ó, o setting terapêutico é composto por ambiente, tempo e assunto. No ambiente você tem que ter ali a cadeira ou poltrona ou divã pro seu paciente, tem que ter um lugar para você sentar para atender ele também. É obrigatório no seu ambiente terapêutico ter sala de espera, ter água e ter banheiro para as pessoas. Caso você vá atender em um prédio ou alguma sala que precisa de escada, você tem que ter a opção de elevador, porque a pessoa pode ser cadeirante e isso pode dar problema para você. No seu ambiente terapêutico não pode de forma alguma ter artigos religiosos ou de crenças pessoais ou políticas, para que você não tenha problema aí com seus pacientes. Evite mostrar tatuagem se você tiver em excesso, ou se você tiver alguma tatuagem que simbolize alguma crença religiosa, política ou algo do tipo. Sobre o tempo, tenha uma estimativa mais ou menos para você poder marcar outros pacientes no mesmo dia. E sobre assunto, você que normalmente vai decidir aí como terapeuta qual assunto abordar com a pessoa, a não ser que ela chegue aí com uma queixa muito forte naquele dia sobre algum assunto específico, e você vai ter que dar aí atenção àquilo que está mais forte no momento e depois você volta ao que você queria tratar. Bom, gente, é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para assuntos relacionados a isso. Deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo se você assistiu esse vídeo como curiosidade para ser um paciente ou sobre ser terapeuta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima aula aqui do canal Hipnoanálise e até mais.